Olá, pessoal, voltamos para a nossa série de estratégias de aprendizagem. E hoje a gente vai falar uma coisa que você achava que não deveria fazer, mas que se você fizer, talvez faça sentido. O nome disso é ponto de melhoria. Eu gostei dessa introdução demais, foi melhor. Viu? Repete ela. Hoje a gente vai falar de uma estratégia muito maneira, mas lembre-se de dar um like, compartilhar. Junto com isso aqui, em algum lugar aí onde você tá, tem um e-book que explica melhor sobre essa estratégia com calma. Melhor não, explica diferente, que tem a explicação visual, auditiva e também tem a escrita. E todas elas valem a pena. O nome dessa estratégia é Modest Point. Só que a gente Nossa, chegou à parecia que ela ia falar conclusão... palavrão, não falou? Só que a gente chegou à Murder. conclusão que esse nome não é muito legal. Ele parece meio assassino, né? É. Mother, mas não é, é Modest Point. A Isso. gente não traduziu literalmente, então a gente decidiu dar o nome de ponto de melhoria. É pontos de melhoria Entendeu? em português a partir de agora. Isso Nome aí. oficial, Educando, batizado. Fechou. E afinal de contas, o que é É. ponto de melhoria? O que é o PM? Ponto de melhoria nada mais é do que uma forma simples de avaliação do seu processo de aprendizagem ali. Só que você pede para os alunos escreverem, né, de forma breve, um ponto fraco, ponto que eles não gostaram. Só que aí você pode pensar, falar assim, Marília, mas caramba, sério? Sério. Não pode dar opção para ele falar o que ele gostou. Ele tem que falar o que ele não gostou. Ah, entendi. A parada é não deixar saída. Não deixar saída. Estou porque perguntando o que você não gostou, acontece? Jack. Tipo, É. ponto movediço, eu acho. Tipo, uma areia movediça. Entendi. Seria um bom nome também. não. Mas ainda bem que é PM, ponto de melhoria. Ainda bem. Porque que acontece muito, a gente já discutiu isso várias vezes. Essa foi, olha, gente, eu vou contar agora pra vocês uma conversa de quando eu conheci o Oscar, foi em 2013, Jesus. que a gente estava na sala dos professores, a gente estava conversando sobre avaliação de aluno, e aí ele falou assim, pô, mas meus alunos reprovam na minha disciplina e avaliam bem a disciplina. Sim, Que eles reprovam, né? paradigma. E a gente chegou à conclusão de que o aluno, ele sempre se culpa, ele nunca acha que tem nenhum Isso aí. problema, ele sempre acha que a culpa é dele, que a culpa não é do professor, que não é da matéria. Então, qual que é a ideia desse ponto de melhoria? É o aluno ser obrigado a olhar ali uma coisa e ver que é um problema que não é dele, que é um problema da questão ali mesmo, né? Então, De qualquer outra pessoa menos dele. pode ser que ele faça parte, mas ele não é o foco. O foco Sim. é mesmo o método que o professor escolheu. Isso aí. Então ele pode ser usado. Quando que ele pode ser usado, né? Ele pode ser usado para avaliar um curso, uma aula, o quê? Tá bom, uma carta, né? Isso é. Vai, tá legal, vai. Vai, sai coisa boa, pô. Vai sair e essa ideia aí, ué. Tá vendo, Fred? Isso não vou falar que é bullying, né? Mas, voltando, quando que a gente usa, então? Pergunta. Quando que a gente usa isso aí, Marília? Ó, é o seguinte. Se você quiser uma avaliação sincera, estiver pronto para isso, tá? Se você não Você tiver... só usa se você quiser ouvir. Se É. você não quiser ouvir, Se não. você não quiser ouvir, se Isso você é for muito usar importante, isso, ó. se você for usar isso para depois ficar zangadinho com a turma, não faz, não faz. É para você realmente saber ali um ponto que pode melhorar. Então pode ser depois de uma aula, de um curso inteiro, pode ser depois de uma atividade. Qual que é a dica que eu dou? Faça e traga um feedback, porque depois você consegue fazer melhor, cada vez mais o aluno começa a se abrir mais com você, né? Esses são os momentos mais importantes de usar. Quando você tem uma aula, quando você quer saber, e principalmente, gente, vou falar quando eu usei, quando você vê que o negócio não tá indo, indo você legal. planejou tudo, você fez isso, você fala, gente, a liga aqui não tá maneira, burrinha. deixa eu ver o que tá acontecendo. E a gente sabe, né? A gente A sabe. gente sabe. Quando a gente quer saber, a gente sabe. A gente A olha, gente sabe, é. não tá indo, Uhum. não tá indo, não tá indo. Tem coisa aí. Se eu perguntar, vai ouvir. Então não vou perguntar. Exatamente. Pergunta quando você estiver preparado, né? E o passo a passo? O passo a passo é, primeiro, o primeiro é decidir o objetivo do feedback. Então, você quer saber alguma melhoria dentro do curso, da aula, da metodologia, do tema. Então, tipo assim, entender que é diferente. Eu posso querer saber o que ele não gostou no processo da sala de aula, o que ele não gostou do conteúdo estudado, o que ele não gostou da atividade que foi feita com as pessoas. Então, primeiro pensa, o que você quer? Qual feedback que você quer? Segundo, nossa questão aqui, que a gente vai criar uma camisa, planeje o tempo. Tem que ser tempo suficiente para o cara responder. É importante porque você tem que entregar o papel, que aí é legal
vou defender o papel, mas pode ser forms, mas entregar alguma coisa para esse cara te responder e te dar um feedback, né? Eu levo a sério um papel, isso aí, Uhum. vou frisar isso aí, porque como esses alunos estão o tempo todo online, o papel já virou cool, né? Já ficou maneiro, já ficou né? legal. E se ele tá em sala de aula, você tá com ele, entregou o papel, não tem saída. Ele vai escrever alguma coisa naquele papel, ele não vai te entregar em branco o papel. Agora o Forms ele não vai preencher. Aí ele pode. Não. Não Preenchi, mas. o Forms eu vou sair do TikTok para entrar no Forms, entendeu? Agora o papel não, tá ali. Estabeleça um tempo para eles responderem. Então, entregou o papel, eu falei, gente, agora vocês vão dizer uma melhoria, né? Distribuir o papel e falar, eu quero que vocês apontem um ponto fraco da aula de hoje, ou um ponto fraco da matéria. Não sua, segura o seu aluno, porque ele vai tentar dizer, eu não entendi, eu não sei, eu não sei. Segura ele, fala, não é eu, não tem eu aqui, do conteúdo, da aula, do professor, da parede, menos do eu, né? Aí é a filosofia, mas é sério isso. Aí você coloca e pede para ele para responder e dá o tempo. Olha, vocês têm 5 minutos para refletir. Vocês podem primeiro refletir sobre a aula e depois escrever. Dá o tempo certinho e respeita esse tempo. Começa a ter silêncio. Se você é uma pessoa que fica ansiosa com silêncio, você respeita isso. Não há dificuldade. Procura um terapeuta. Já procurei. Então. Aí, depois disso, você vai recolher as respostas dos alunos todos e no dia seguinte, ou o mais rápido possível, dê um feedback. Que não seja um feedback do tipo, né? Vocês falaram que não gostavam disso, então vocês vão ver só. Não é isso, não é vingança, não. É realmente usar aquilo para melhorar. E feedback não é se defender também. Isso Exatamente. aí, eu acho. Aí, começando já os Aí possíveis é perigos, terapia. né? Eu parei de fazer. Quando eu não lavo mais a louça, eu não. Não se defende. Minha mulher fala, você não lavou a louça. Eu falo, Sim, não me defendo não la- mais. Eu falo, não lavei Não, porque não a tem louça. defesa, né? não tem Não lavei, defesa. é verdade. Eu não lavei, não tenho o que Você dizer. tem a comunicação não violenta. Você, estou muito compadecido do seu sentimento de frustração ao eu não lavar minha louça. Eu estou entendendo Nossa, isso. como eu tô usando esse negócio com algumas coisas, tá dando certo. Mas Funciona. funciona. Mas um dos perigos é esse que eu acho que tu trouxe, que é muito importante. Outro é o ambiente seguro. Se você não tem uma relação de segurança com os alunos, eles não vão falar a verdade. Talvez você vá criar esse ambiente com isso. Então, por isso que a primeira vez que você utilizar, é importante ter o feedback legal, não punitivo. Que aí os alunos vão se sentir mais à vontade, né, pra falar. Posso falar historinha? Historinha. Então, pergunta. Fala. Historinha. Como que eu Historinha. apliquei, né? Eu tive uma situação bem interessante que foi importante, que eu trabalhei com uma importante para quem, né? Mas assim, dentro do contexto ali, era uma disciplina com vários cursos e uma sala com 90 alunos, né? Nossa, Então eu achava, o que o professor costuma fazer? Ele, quando tem uma aula com muitos alunos, a participação de 10, ele começa a achar que a turma toda tá participando. Sempre assim, não, os alunos participam. Não, estão participando. 6 alunos ali estão participando todo dia. Todo dia, eles vão ali ser o nome dos 6. Né? Mas isso é normal, é uma sensação que você tem. Aí eu queria entender o que estava acontecendo com todos os outros que não estavam participando da aula. Estava participando, estava ali, estava levantando o Clart no Plix, estava fazendo o que ele tinha que fazer. Mas não estava tendo aquele né, engajamento que a gente sabe. Não estava rindo das minhas piadas. Tô brincando. Aí... Não me marcou Aí, no o que Instagram. eu fiz? Montei ali no final da aula, pedi, falei, gente, hoje no final da aula, 10 minutos, a gente vai ter uma conversa importante. Fiz assim, fiz o momento, avisei, eram 4 tempos direto. Avisei no início da aula, ó, no final da aula vai ter um momento importante, na hora do intervalo. Gente, vai pro intervalo, mas volta, porque no final da aula vai ter um momento importante. Eu fiz isso. Prova. Tipo prova. E conversei com eles sobre a importância deles saberem ver ali o que não tava rolando. Falei, gente, o que vocês vão escrever aí tem de ruim nessa disciplina. E na hora, como eu tenho às vezes, muitos alunos que meio que, sei lá, defendendo a Marília. A Marília é muito gente boa. Aí, às vezes, tem aluno que não tem coragem de falar que não gosta de mim, né? Verdade. Não gosta do negócio. Acontece. E tô falando isso de você também. Aí, eu queria que esse cara se sentisse seguro pra falar. Tipo, eu não gosto, Marília. Você fala muito, você faz piada. Tem uma aluna que me chama de introspectivo. Ela falava que eu sou inimigo dos É um introspectivos. feedback importante. Foi um Porque desses. foi pensado. Foi. Ninguém fala uma frase dessa sem pensar. Aí, porque eu fico com essa mania de botar o pessoal lá na frente, não sei o quê. Enfim, fechando. Pedi eles pra fazer isso. E qual feedback que eu fui recebendo? Olha só que maneiro. Alguns que você fala, óbvio, né? Mas muitos alunos reclamando do intervalo muito curto, muito rápido, que eles vinham direto do trabalho. Então, muitos reclamando, não dá. Esses 5 minutos não dá, eu vou comer quando eu volto. A aula já começou, segundo tempo eu tô sempre desmotivado, porque já foi. Mais de um aluno falou isso. Achei interessante. Outros pontos que eles trouxeram foi a diferença de bagagem de matemática. Então, às vezes, eles estavam com dúvida ainda no tema, e como muita
gente falava que já estava tranquilo, os que participam, então o cara ficava com vergonha de falar. Então no dia seguinte eu trouxe essas 2 melhorias. Então, mas isso aí, Hum. o cara não fez, porque ele botou o dele na reta. Não, por quê? Diferente. Não, o que ele quis dizer é que ele. Não, o que ele dizer? Eu não estou entendendo as aulas. E aí ele não fala. É porque aí também você tem que ter o olhar do. Tá dizendo, ó, a sua explicação não tá suficiente. Eu entendi isso, a sua explicação não tá suficiente. Você tá explicando e tá Pra mudando. quem sabe, pra quem tem que... Isso aí, pra Tá, quem tá. já sabe, né? Que não é o objetivo. Aí Que é normal a gente fazer. é normal pra Expliquei uma caramba. vez, 2 balançaram a cabeça, todo mundo entendeu. Cara, Tem é. 107, mas 2 balançaram a cabeça. Os outros Então não balançaram foi. nada. Eu tava olhando pros dois. É, bem doideira. E aí eu mudei esses 2 pontos. Primeiro, independente dos feedbacks ali rápidos que eu tinha dos caras que tinham facilidade, eu ia no meu instinto que eu sei que é a dificuldade que as pessoas têm naquele tema. Então, por exemplo, a gente trabalhava o conceito de função, eu trabalhei um dia inteiro a gente falando sobre a função do imposto de renda, que era a função por par, que se eu não tivesse recebido esse feedback, eu teria feito em 10 minutos. Então, eu mudei sim esse critério e tive feedbacks bons dos alunos depois. E a questão do intervalo eu respeitei. Falei, não vai adiantar correr, porque são alunos que trabalham e tal. Falei, quanto vocês querem de intervalo? Foi 15 minutos, que eles pediram 15, que não foi Ainda bem mudança que já grande. não tá lá, né? Não, mas eu não dei 15, eu dei 20, que era, acho que era 10. Eu tô agora não trabalho mais lá. Marília tá Tô tudo ótimo. brincando, tô falando. Pô, cara, porque não... Desculpa, é porque o horário da instituição é 10, os alunos voltam em 20 e a aula começa em 30, porque é Eu acho que o verdade. horário da instituição é 5. Nem sei, é. É. Sei que eu coloquei 20 e aí foi legal, porque com 20 minutos estava todo mundo na sala. Mesmo que ainda comendo. Sim, que é o mundo real, né? É, então Eu aprendi há funcionou. muito tempo com um gente parou professor de meu que falava mentir, isso. né? Assim, cara, mundo real, não vou brigar com o mundo real. Exatamente, acho que é maneiro. Então vale a pena, às vezes, você parar para ouvir o lado negativo, se você estiver querendo mesmo saber e melhorar sua aula. Por isso Eu tenho que gostei historinha muito disso, dessa posso também? estratégia. Pode. Que é feedback, sou o neurótico do feedback. Bora. E É difícil feedback. trabalhar. É isso aí. É. E o ponto de melhoria, ou mover disso, ou Modest Point, eu acho que ele tem uma grande vantagem. Qual é a grande diferença? Ah, mas você está falando é pedir feedback, perguntar para os alunos. Não, eu estou induzindo eles fortemente a me dar o feedback que eu quero nesse momento, que é o que eu preciso mudar. Melhorar. Em outro momento, talvez eu peça o que tá bom e tudo bem, e ok. Mas eu estou vendo que não está indo muito bem, eu quero isso. Ou tenho esse momento já definido, né, na minha agenda. Como eu estou trabalhando com projeto, eu preciso de feedback o tempo todo. O aluno, quando está primeira vez fazendo aprendizagem baseada em projeto, a gente sabe que não está tranquilo. Não tá. Não tá. Se Se tá, ele tem ele alguém fala que tá mentindo, tranquilo, é. ele fala que tá divertido, que tá aprendendo pra caramba, eu sei que ele tá estressado, que ele tá um monte de coisa. Ansioso e tudo mais. E eu acho que você trouxe o ponto que eu não esperei. Eu recebi feedback ontem, por sinal. Deles, né? A gente fez no Teammates. E tem essa pergunta que é: fala o que tá ruim. Check. Não pode ficar em branco. Não pode ficar em branco. Obrigatória resposta. E um dos pontos era exatamente o do intervalo. Porque nessa turma eu não tem intervalo. Eles entram 7 e a aula acaba às 8h50. E acabou, são 2 tempos seguidos. E a aluna falou, é projeto, eu não quero perder nada, porque você tá falando às vezes do como fazer da dica. Eu nunca sei quando vai surgir uma dica, olha que faz todo sentido, porque eu não tô dando aula expositiva, eu tô ali conversando. Mas de uma hora para outra um aluno fala, importante, então no projeto faça isso. É verdade. Ela nunca faço, o que acontece, eu não sabe fazer xixi durante a aula inteira. E eu fico com medo de sair fazer xixi. E eu falei, faz todo sentido essa aluna, né? Caramba, Ela falou. Maneiro. Eu quero sair, mas não vou sair porque eu não sei quando que vai acontecer. Vai que você vai falar E ela não vai falar, hora. Washington, vou fazer xixi, fica quietinho aí, não fala nada importante que eu volto daqui a pouco. Aí eu falei, cara, faz muito sentido, eu nunca pensei nisso. Maneiro, nunca falar, faz intervalo. Eu falei, não vou fazer intervalo, porque são... Momento da dica. Exato, mas eu vou agora talvez criar um espaço de, olha, gente, 10, 15 minutos, vai lá, eu juro que eu não vou falar nada importante nesse momento. Vou só atender grupo a grupo. Isso aí. E, ok. Agora, eu queria fazer uma pergunta antes de a gente encerrar. Tá na hora boa, As né? nossas estratégias, né, falar dessa série, sempre voltada para o aluno. Me parece que quem precisa trabalhar aí, quem está trabalhando mesmo, é o professor. Né? Você acha? É uma estratégia para o professor se localizar e se repensar a sua estratégia. Mas não tem como chama? A inocência, como a Marília falou isso. Talvez o aluno não fale naquele momento, dependendo da como é a tua relação com os alunos naquele momento, com aquela turma. Criando, Talvez eles escrevam coisas, mas não sejam tão relevantes. Pode acontecer, depende da quantidade de aluno e da relação. Vão ter que acostumar, né? O importante alguma coisa você tem que modificar depois. Sim. Modificou. Fazer sentido. Caramba, eu me ouvi. Eu fui ouvido. Aqui, e agora a gente tá tomando essa atitude. Muito bom. Gente, não deixe de dar um like, compartilhar. Se você aplicar isso, comenta aqui.
Manda pra alguém que você acha que tá precisando dessa dica, que os alunos estão reclamando da aula dele, você não tem como contar pra ele. Fala, amigo, assiste aí. O professor que entra depois, né? Acontecia isso, o Fred entrava depois da minha aula. Ele via meus feedback tudo. Todos. Ele falava assim, Washington, os alunos estão falando assim. Isso aí. Tem que ter. Se você não tem essa coragem, Washington vai lá, conversa com os alunos. E dá like aí, hein? Um abraço. Até a Beijo. próxima. Vê a série inteira, maratona. E até a próxima. Beijo. Isso aí.